Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de banco de dados, estamos aí já andando aí para a aula 3, só reforçando que essa disciplina tem carga horária de 60 horas e eu sou o professor Ailton Wesley. Vamos lá. Bom pessoal, o objetivo da aula de hoje é a gente entender um pouco, sobre essa diferença entre banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados e sistema de banco de dados. Então a gente tem aí três conceitos distintos. Então a gente tem a questão do banco de dados em si, nós temos a questão do sistema de gerenciamento de banco de dados e sistemas de banco de dados. Professor, por que o senhor resolveu trazer esse conceito? É muito comum que alguns alunos apresentem dificuldade, ou até mesmo confunda um pouco o que seria banco de dados, sistema de banco de dados, gerenciamento de banco de dados e o sistema de banco de dados. Então, por essa razão, eu vou tentar esclarecer um pouquinho essas diferenças para que a gente, quando a gente estiver já avançando para a parte prática, esses conceitos já tenham sido superados. Também, na aula de hoje, a gente vai entender um pouco, vai começar já sobre a questão de projeto de banco de dados, tá? Onde a gente começa aí do modo mais simples até o projeto físico, tá? Então, bem interessante, então é importante ter bastante atenção, tá? Vamos lá. Entendendo as diferenças, Quando eu falo assim, entendendo as diferenças, a diferença entre banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados e sistema de banco de dados, tá? Então, são três conceitos. Então, seguindo o fluxo de acesso aos dados, podemos observar que os usuários e programadores se comunicam com o sistema de banco de dados. Sistema de banco de dados. E, por sua vez, faz o acesso ao sistema de gerenciamento de banco de dados. O SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, usa as informações presentes no banco de dados, representado por cilindros, na figura já no próximo slide, para ter acesso aos dados armazenados. Eu vou colocar aqui a imagem para a gente se debruçar sobre ela, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, aqui embaixo, nesses cilindros aqui, ó, definição de dados armazenados, em alguns casos vão ser chamados de metadados, tá? Representado por cilindros, Aqui está nosso banco de dados, tá? Aqui está nosso banco de dados. Mais aqui ao meio, tá? Mais aqui ao meio, nós temos o software SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, tá? O que é esse sistema de gerenciamento de banco de dados? É o carinha que vai processar e otimizar as consultas, é o software que vai controlar o acesso a esses dados, tá? Então, o SGBD, ele está já aqui nesse retângulo maior, tá bom? E quando a gente vai olhar já para sistema de banco de dados, é o conjunto de toda essa obra aí, tá? É o conjunto de toda essa obra aí, tá certo? Então, pessoal, sistema de banco de dados, ó, aqui em cima, ó, sistema de banco de dados é basicamente apenas um sistema computadorizado de manutenção de registros, que é igual ao SGBD mais o banco de dados. Tá? Então, sistema de banco de dados é igual a SGBD, ou seja, o sistema de gerenciamento de banco de dados, mais o próprio banco de dados, como representando aqui na figura, aqui, tá? Ou seja, dentro desse retângulo aqui maior, desse quadrado maior, nós temos o sistema de banco de dados. E dentro dele nós temos o banco de dados, tá? Banco de dados. E no meio, ó, no intervalo entre os usuários e programas, nós temos o SGBD, que é o cara que vai fazer o processo, a otimização de consultas e o controle de acesso aos dados, tá bom? Então, ficou bem interessante. Aqui nós temos os bonequinhos, que possuem necessidades distintas de acesso a esses dados. E aqui nós temos aqui, ó, ao meio, tá, pessoal, o SGBD, que proporciona uma forma de armazenar e recuperar informações de banco de dados de forma conveniente e eficiente, tá? Tá bom? Então, foi basicamente isso, esse entendimento, tá? Então, é muito importante que você compreenda isso, tá? Novamente vou refrisar.
Aqui embaixo, né, nesses cilindros aqui, ó, nós temos os nossos dados, né, nosso banco de dados, tá? Em alguns casos chama de dicionário de dados, ou catálogo de dados, ou coleção de dados interrelacionados, tá? Que é aquilo que a gente já viu, tá? Ou seja, os dados precisam estar relacionados. Então, você tem aqui esse seu banco de dados, né, representado por esse cilindro, tá? E você percebe que o acesso, né, a esse banco de dados, né, é feito pelo SGBD, tá? Quem é esse SGBD? Quem é esse SGBD? É o software lá que vai cuidar, né, de o seu otimizador, né, das consultas, das atualizações, dos updates, dos inserts, tá? E também é um software que vai controlar esses acessos, tá bom? Ou seja, você percebe que o usuário aqui, tá? Os usuários, eles não se comunicam diretamente com o banco de dados, tá? Ele não se comunica diretamente com o banco de dados, tá? Ele tem que passar pelo SGBD. O SGBD que vai fazer, né, essa ponte, nessa ligação, tá, entre as necessidades dos usuários e os dados que estão armazenados no banco de dados. E o conjunto de tudo isso aí, de SGBD mais o banco de dados, é que compõe o sistema de banco de dados. Por que é um sistema de banco de dados? Por quê, pessoal? Em alguns casos, isso olhando para o lado do usuário, o usuário ele precisa de uma interface gráfica. Aquilo que eu falei em aulas anteriores. Eu tenho lá um programinha que tem uma interface gráfica bem intuitiva, né? Explicando cadastro de cliente, aí tem lá, digite o nome, digite o endereço. Isso são aplicações. Isso são aplicações comerciais. Essas aplicações comerciais nós chamamos de front-end, né? Chama de front-end. Essas aplicações, por trás dessas aplicações, nós temos uma linguagem de alto nível. A exemplo, podemos ter o Java, por exemplo, né, como linguagem de programação. E também nós temos aí um drive de conexão com o nosso banco de dados, tá? Então, assim, esse drive de conexão, né, que vai se comunicar com o nosso banco de dados, vai ser gerenciado pelo nosso SGBD, tá? Pelo sistema de gerenciamento de banco de dados, é que vai permitir que ele chegue até no back-end, tá? Back-end. Então, você percebe que você tem um sistema comercial, você tem o seu SGBD e depois você tem o seu banco de dados. Então, a composição de todas essas plataformas é que forma o sistema de banco de dados. Certinho? Então, pessoal, só para clareamento de vocês, toda vez que você ouvir falar de sistema de banco de dados, você vai ter em mente que é todo o sistema computadorizado. Todo o sistema computadorizado. Ou seja, é um programa comercial, mais o SGBD, mais o banco de dados. Tá? Toda vez que você ouvir falar em somente SGBD, você vai lembrar que é um software que proporciona o armazenamento e recuperação de informações de um banco de dados de forma conveniente e eficiente. E aí, quando vocês ouvirem falar em banco de dados, você vai lembrar que é uma coleção de dados relacionados, tá? Relacionados, tá certo? Então, bem tranquilo. Então, esse gráfico aqui, né? Essa nossa imagem aqui, ela já resume muito, né? Traz aí uma visão bem interessante do que é sistema de banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados e depois a nossa própria base de dados, tá? Tranquilo? Certinho? Nenhuma dificuldade? Vamos lá. Então, continuando o entendimento sobre essas diferenças, um sistema de banco de dados é o conjunto de programa que permite armazenar, modificar, extrair informação de um banco de dados, tá? O seu principal objetivo é proporcionar um ambiente conveniente quanto à eficiência para a recuperação e armazenamento das informações do banco de dados. Contudo, o SGBD ele não se restringe apenas à manipulação de dados. Você sabia disso? Eles fornecem uma variedade de programas com diferentes funcionalidades. É aí que entra também, até mesmo, aquilo que eu falei em aulas anteriores, ao término da disciplina, você vai ver que diz, professor, não quero usar o Postgre. Porque o Postgre, ele tem uma coisinha, uma funcionalidade lá que o MySQL tem. E o MySQL é um SGBD que eu acho interessante. E vou optar pelo MySQL. Pode, tá? Então, assim, esses SGBDs, eles têm muitas funcionalidades
tá? Além do que a gente está sinalizando, tem questão de segurança, tem visões, tem tigers, tem um monte de coisa interessante, tá? Então, assim, mesmo tendo essas coisas, algumas ferramentas proprietárias, alguns SGBDs proprietários, ou seja, aqueles pagos, podem trazer funcionalidades diferentes, tá? Então, é aquilo que eu falei. Vai ter aluno que diz assim, professor, não vou querer usar o PostgreSQL. Eu vi aqui, né, que o MySQL também ele é bom, ele é robusto, tá? Então, tem aí essas opções. Então, assim, da mesma forma aí vocês podem ver, vi o da Microsoft, ele é interessante, né? Então vou usar o da Microsoft. Então, assim, isso varia muito, tá, pessoal? Eu particularmente gosto bastante de usar o PostgreSQL. Mas isso vai ficar a cargo aí, depois que vocês forem aprofundando, forem praticando, certamente vocês vão se deparar com outros SGBDs e certamente vocês vão passar a gostar e certamente aí vão ver, tá? Então, vamos dar continuidade. Então, pessoal, um sistema de banco de dados é considerado a união entre banco de dados e o sistema de gerenciamento de banco de dados. Em outras palavras, consiste em uma coleção de dados interrelacionados e um conjunto de programas para acessá-los. Certinho? Então, partindo da figura que apresentamos anteriormente, conseguimos construir a seguinte fórmula. Sistema de banco de dados é o banco de dados mais o SGBD mais programas de aplicação e consulta. Aquilo que eu também já sinalizei alguns minutinhos atrás, tá certo? Bem interessante, bem simples, não tem muita dificuldade em relação a isso. Então, já que já foi superado essas diferenças, vamos iniciar a questão de projeto de banco de dados, tá? E aí, pessoal, é interessante também, você pode fazer uma reflexão, né, quando se fala de projeto de banco de dados. Às vezes os alunos têm um certo medo, né? Professor, não sei por onde começar e tal. Então vamos começar do módulo mais simples, tá? Vamos começar do cenário mais simples. Vamos lá. Projeto de banco de dados. O desenvolvimento de uma aplicação de banco de dados é uma tarefa complexa, que envolve várias etapas, entre elas o projeto de um esquema de banco de dados. E aí, pessoal, o esquema é a forma do bolo. Se você projeta um esquema, o seu banco de dados ele vai ser baseado naquele esquema. Então, como é que a gente faz uma referência com a forma de um bolo? Digamos que você tem uma forma de um bolo circular. Se você for colocar os seus ingredientes líquidos dentro daquela forma e você botar no forno, ele vai sair circular. Não vai sair diferente, não vai sair quadrado. Se a forma lá é redonda, então obviamente que o seu bolo vai ser redondo. Se você tem uma forma quadrada, né, a forma quadrada do seu bolo, em tese, o seu bolo vai ser quadrado. Se você tem uma forma de um bolo triangular, o seu bolo será triangular. Então, o projeto, né, o esquema de banco de dados, ele vem nesse sentido, ou seja, eu vou projetar o meu banco de dados e a construção desse projeto, desse de banco de dados, né, a construção do meu banco de dados, ele será intimamente ligado ao meu projeto. O meu banco de dados ele vai ser intimamente ligado ao meu projeto. Tá? Então é muito importante essa relação. E professor, por que é importante criar um projeto? Um projeto, pessoal, e aqui nós vamos já mais à frente adiantar esse assunto, tá? Digamos assim, a construção de uma residência. Quando as pessoas vão construir uma residência, eles primeiro fazem, né, uma planta, ou uma planta baixa, ou uma planta em 3D. E aí, olhando para essa planta, né, principalmente em 3D, é que eles podem sugerir, né, ele consegue visualizar como é que vai ser a sua casa, e aí eles podem recomendar algumas mudanças, né? Legal, a casa vai ficar bonita e tal, beleza. Então assim, quando a gente faz o nosso projeto de banco de dados, é basicamente nesse sentido. Eu crio o meu banco de dados para ter praticamente uma fotografia de como é que esse dado, nesse meu banco de dados, vai ser no futuro. Então, o projeto de banco de dados é muito parecido com o projeto arquitetônico de uma construção de uma
residência, ou um ponto comercial, ou um prédio, uma ponte, seja qualquer coisa arquitetônica, tá? Ou seja, um projeto arquitetônico, ele parte da premissa já ter uma planta, seja ela planta baixa ou em 3D. Da mesma forma, a construção de um banco de dados, ele também parte de um projeto, né? De um projeto bem elaborado, tá certo? Então o que é que estabelece esse projeto de banco de dados? Ele estabelece a definição dos objetos que serão armazenados em um banco de dados. Ou seja, uma tabela, por exemplo, ela é descrita em função dos seus atributos e outras restrições de integridade. Então, guardem na cabeça de vocês sobre a palavra atributo e restrições de integridade. Então a gente vai ver muita coisa em relação a isso. Então, mas nesse momento lembre atributo e lembre restrições de integridade. Eu já posso até antecipar uma coisinha para vocês sobre relação sobre atributo. Atributo, pessoal, é como se fosse a característica de uma entidade. Por exemplo, se você tem lá como objetivo armazenar dados cadastrais de uma moto, eu vou criar aqui um sistema cujo parte desse sistema ele vai ser para armazenar dados de uma motocicleta, de motocicletas. Dentro, né, desse mundo de motocicletas, eu vou ter atributos. Que atributos seriam esses? Nome, marca, ano, valor, proprietário. Então, perceba que essas características, né, nós chamamos de atributo. Nome da moto é um atributo. Marca da moto é um atributo. Ano da moto é um atributo. Então, assim, perceba que as características nós chamamos de atributo, tá? As características, atributo. E o que seriam essas restrições de integridade, professor? Restrição de integridade é como, por exemplo, o número de série, o número do chassis, por exemplo. O número de chassis ele é para ser único. Não pode ter 2 números de chassis. Então, o número de chassis é para ser único. Então, dentro da minha base de dados, eu vou ter lá uma restrição de integridade. Ou seja, eu vou ter lá uma propriedade que vai dizer que dentro, né, desse atributo só pode existir um único valor. Não pode ser valores, não pode haver dentro do meu banco de dados valores duplicados. O valor de chassi vinculado àquela moto vai ser somente daquela moto. Ele não poderá ser repetido para outra moto. Ou seja, o número de chassis daquela moto vai ser dela e não vai permitir a inserção em outra. Isso são restrições de integridades. Mas tudo isso a gente vai reforçar mais adiante. Então, para tabelas, lembre, para tabelas, que até sinalizei um exemplo de um carro, tá? Nós temos nos nossos atributos, tá? Atributos. Então, as características do carro são os atributos. São os atributos. E aí também temos as restrições de integridades, né, vinculadas aos atributos. Como eu acabei de sinalizar, que é a questão do chassis, né, do registro lá do chassis da moto, que são valores únicos, tá certo? Mas relaxem, tudo isso a gente vai reforçar mais adiante. Essas ações levam à construção de um projeto de banco de dados mais robusto e adequado para a organização. Um projetista de banco de dados precisa interagir com o usuário da aplicação para entender suas demandas. E é aí que mora aquela questão lá que eu falei para vocês, que o banco de dados ele tem que ter uma finalidade específica. Para que você busque entender que finalidade específica é essa, você literalmente tem que fazer um estudo de caso. O que é esse estudo de caso? O estudo de caso é um levantamento que você vai fazer da empresa, o que a empresa de fato ela precisa, né? O que ela espera dessa aplicação, o que ela vai armazenar, quem são as pessoas, como é que elas trabalham. Então você vai fazer um estudo de caso, você vai fazer um escopo e aí você vai começar a desenhar, né, o seu banco de dados. Então essas demandas vão dar origem a um diagrama que representa as informações de forma simples. E esse diagrama nós chamamos de
alto nível. Por que alto nível? Porque é um diagrama onde, aos olhos do usuário leigo, ele vai compreender, né? Ele vai compreender como que vai ficar o seu banco de dados. É igual você pegar, eu comparo isso muito com a planta em 3D de uma casa. A planta em 3D de uma casa, ele praticamente te dá uma dimensão já, né, de como vai ser a sua residência. Então, o usuário leigo, ele ao olhar, ele vai saber, aqui vai ser a sala, aqui vai ser o quarto, beleza. Então, assim, da mesma forma que tem aquela planta lá em 3D, nós vamos ter nossos diagramas que o usuário leigo, ele vai conseguir entender como é que vai ser a composição do seu banco de dados. Então, por isso nós chamamos de alto nível, tá? Alto nível. E isso aqui nós vamos construir, pessoal, lá no nosso softwarezinho que eu já divulguei na primeira aula, que é o Asta. Então, nossos diagramas, eles serão construídos lá no Asta, tá certo? Então, bem tranquilo, isso aqui vai ser bem simples. Vamos fazer vários exemplos, nós vamos começar do exemplo mais simples, tá? Exemplos simples, exemplos pequenos, e aí a gente vai dando uma complexidade, tá? Mas a gente vai começar do formato mais simples, para que você possa compreender, e depois a gente vai avançando aí, dando uma complexidade a mais. Tudo bem? Certinho? Vamos lá. Esses diagramas, geralmente, eles representam notações gráficas para representar entidade, relacionamento e atributo. Nesse exato momento, pessoal, olha atributo voltando aí de novo. Olha, lembra daquelas palavrinhas recorrentes que eu falei para você lá na primeira aula? Então, ó, atributo está de volta. Então, atributo, pessoal, só que eu estou falando. Atributo, entidade e relacionamento, nesse primeiro momento, pessoal, gravou aí já na cabeça? Não precisou nem eu falar, né? Já gravaram. Então, pessoal, entidade, relacionamento e atributo, nesse primeiro momento é importante que vocês já tenham aí na cabecinha de vocês, tá? Não precisa nem saber o conceito. Eu só quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que atributo, entidade e relacionamento são termos que nós vamos utilizar bastante, tá? E aí eu vou já explicar para vocês o que seria cada um desses elementos, tá? Mas entidade, relacionamento e atributos são muito importantes para a nossa disciplina. Então, pessoal, entidade, relacionamento e atributo são onde vão ser armazenados em um banco de dados. Ou seja, essa representação que a gente vai construir por meio das entidades, dos relacionamentos, dos atributos, é que vão dizer como que esses dados serão armazenados. Tá? Como que vai ter essa relação entre uma entidade A e uma entidade B, né? Como é que vai ser esse relacionamento, o que cada entidade vai ter como atributo. Então, tudo isso a gente vai estar estudando mais adiante, tá bom? Mas é importante que você já tenha em mente que entidade, relacionamento e atributos são termos muito importantes para a nossa disciplina. Esse tipo de construção consegue estabelecer uma semântica para os dados. Partindo dessa representação do modelo de dados, podemos refinar o diagrama, diminuindo a abstração do modelo. Uma abstração similar pode ser observada quando pensamos na construção de uma casa ou um prédio. Já sinalizei isso aqui para vocês, mas vamos reforçar novamente. Para entender melhor os requisitos do cliente, o arquiteto pode se utilizar da planta baixa ou de uma simulação em 3 dimensões, o famoso 3D. Ambas são abstrações ou representações da casa. Assim, o futuro morador pode decidir sobre a disposição dos móveis em um ambiente, cores e tamanhos. Tá? Então, pessoal, o nosso projeto de banco de dados ele vem nesse sentido. Tá? Ou seja, você vai em uma linguagem de nível mais alto, você vai expor, né? Você vai mostrar como é que é esse seu projeto, o usuário ele vai compreender e aí dentro do seu estudo de caso, né? Dentro das suas linhas de investigação, de saber qual a finalidade, né? Qual o objetivo específico, você vai projetar e apresentar para o seu cliente, tá bom? Perceba que uma casa real é a implementação abstrata descrita na planta baixa ou no modelo de 3 dimensões. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. O que estiver no nosso projetinho, tá, de banco de dados é o que a gente vai colocar na prática. Então, a gente vai estar ali bonitinho trabalhando o nosso projeto, a gente vai iniciar de forma simples,
mesmo que for simples, vamos colocar em prática. E aí a gente vai ampliando os nossos graus de dificuldade, tá? Essa ideia também vale para banco de dados, tá? O banco de dados será a implementação de um modelo abstrato que apresenta os requisitos e as definições necessárias. Para chegarmos no nível de implementação, precisamos começar no nível conceitual dos modelos de dados, definindo um esquema conceitual. Ah, professor, esquema conceitual? Sim. Esse esquema conceitual é onde você já começa, né, a dar detalhes melhor, né? Já começa a descrever melhor. Ah, os meus atributos, esses meus atributos eles vão ser o quê? Vão armazenar o quê? Que tipo? Então, você já tem um esquema mais conceitual, uma linguagem que você já consegue compreender melhor, tá? Então, isso já é mais voltado para o lado dos projetistas, tá certo? Então, esse é um esquema conceitual que a gente falou. Então, mas para testar nosso conhecimento, eu trouxe uma questãozinha. Um administrador de dados e um administrador de banco de dados exercem funções chaves na administração de banco de dados. Ao responsável pelas decisões estratégicas e de normas com relação aos dados da empresa, cabe também, dê uma pausa nesse vídeo, respire um pouquinho e responda essa questão. 5 segundos para vocês. Deu pausa no vídeo, pessoal? Vamos lá. Então, qual ainda é uma das atribuições desses dois administradores? Definir um esquema interno? Não. Letra B, definir um esquema conceitual, né, para o seu banco de dados. Ou seja, a letra B é que está correta, tá? Por quê? Eu sou o administrador de dados e o meu colega é administrador do banco de dados. Se nós vamos participar de um processo de construção de banco de dados, cabe a mim definir o esquema conceitual, cabe a mim definir o que vai ser armazenado e quais são os tipos de dados que vão estar relacionados aos atributos, quais são os que vão ter ali as minhas restrições, as minhas referências, os meus relacionamentos, as minhas cardinalidades, tá? Então, definir um esquema conceitual é a resposta correta, tá, pessoal? Então, perfeito, nenhuma dificuldade por enquanto. Vamos avançar. Depois de estabelecermos um modelo conceitual, podemos incorporar mais informações a respeito das restrições, dos tipos de dados presentes em cada entidade ou relacionamento. Assim, reduziremos o nível de abstração do modelo, definindo um modelo lógico, olha só, definindo um modelo lógico de implementação para os dados. Para aí. Vamos agora evoluir um pouco, tá? Nós vimos lá que o esquema conceitual, né, é algo que vai dar uma abstração. O usuário, ele vou colocar uma coisa para o usuário, mas eu não vou colocar coisas técnicas demais, né? Que o usuário ele não vai saber o que é um varchar, o que é um char, né? O que é uma primary key, um favorite key. O usuário não vai saber disso. Então, não faz muito sentido levar essas questões técnicas, né, para o meu cliente. Não vai fazer muito sentido. Já aqui no meu modelo lógico, né, no meu modelo de implementação de dados, aqui nesse momento eu já tenho que descrever. Aqui nesse momento eu já tenho que descrever. Aqui o meu atributo matrícula, ele vai ser uma chave primária. Beleza. Então, matrícula é uma chave primária. Nome do cliente. Nome do cliente vai ser um char de 60 caracteres, de 100 caracteres. Tá? Então, nesse momento eu tenho que passar já a ter uma descrição, um modelo lógico ou de implementação de dados. Tá certo?
Então, muito tranquilo, tá, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma figura para vocês que dá uma representada bem interessante, tá? Então, a relação ou a tabela é a estrutura básica que define o modelo lógico, mais especificamente um modelo lógico relacional. Olha a palavrinha relacional de novo, né? Por quê? Porque dentro de banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados. Nesta etapa, já é possível termos detalhes suficientes para estruturarmos um banco de dados. Podemos, portanto, utilizar da linguagem SQL para a definição de nossas tabelas. O comando SQL é recebido pelo SGBD, que se encarrega de criar a estrutura física para o armazenamento dos dados. Ao final da execução dos comandos SQL, temos um esquema físico de banco de dados. Tá? Então, pessoal, essa é a passagem todinha, né, desde a linguagem, desde o alto nível, né, de abstração, que vemos para o esquema, né, para o esquema conceitual, e depois nós vemos aqui para o modelo lógico, que depois, por sua vez, a gente vem para a parte mesmo, para o esquema físico, o projeto pronto, né, o banco de dados pronto. Tá certo? Mas perceba, já ao final, já é mesmo a construção mesmo, via comando SQL. Mas não se preocupe. Tudo isso, pessoal, a linguagem SQL é tema da nossa disciplina e nós vamos aprender sobre a linguagem SQL. Como eu falei anteriormente, nós vamos utilizar o PostgreSQL para essas criações. Tá? Então a gente vai criar no braço, via comando mesmo. Create, table, pararapapá, a gente vai criar tudo isso aí. Tá certo? Então, pessoal, vou trazer aqui uma imagem para facilitar vocês. Digamos, pessoal, que eu estou aqui o meu mini-mundo. Ah, professor, o mini-mundo aqui voltou. Tá aqui. Digamos que eu estou aqui no meu mini-mundo. No mini-mundo, nós já sabemos que banco de dados ele tem que ter uma representação, tá? Do mini-mundo ou do universo difuso. Então, pessoal, mini-mundo. Então, eu vou criar um banco de dados, algo que represente o mundo real, de alguma coisa que represente o mundo real, tá? Então, está aqui representado aqui o mundo real, está representado aqui dentro desse mini-mundo, tá? E aí, pessoal, eu falei para vocês que vocês vão ter que fazer um levantamento, né? E análise dos requisitos, ou seja, é fazer aquela conversa com o cliente, saber o que é que realmente o cliente quer, por quê? Porque nós já sabemos que um banco de dados, ele tem que atingir uma finalidade específica, tá? Ele não pode fugir disso. Então, por essa razão, ele tem que fazer esse levantamento para entender o que é realmente a necessidade. Quando você faz isso, né, essa questão dos requisitos, dos dados, aí você já entra no projeto conceitual, tá? No seu esquemazinho conceitual. É aquilo que você já consegue apresentar, né, para o usuário, para o seu cliente, tá? Ou seja, o esquema conceitual é aquele que você já consegue apresentar para o seu cliente, aquele de alto nível, tá? É aquele que o seu usuário vai conseguir, o seu cliente, perdão, vai conseguir compreender, tá? Compreender. Após superar essa parte do esquema conceitual, você vem para o projeto lógico, tá? Aqui você já vai ter que descrever os seus atributos, que tipo de dados vão ser, quantas entidades nós vamos ter, quais os relacionamentos, quais essas restrições. Então você já vai estruturar em uma linguagem um pouco mais técnica, que será utilizado como referência, tá? Como referência para a implementação do projeto físico. Para a implementação do projeto físico. E por sua vez, depois a gente vai ter o nosso esquema interno aí, muito bonitinho. Tá certo? Então, bem tranquilo, tá, pessoal? Show de bola, sem nenhuma dificuldade. Então, pessoal, perceba que cada projeto, ele gera como resultado um esquema, tá? Nosso foco será entender as possíveis estruturas notacionais para a definição de um esquema conceitual. O modelo de entidade de relacionamento será o primeiro a ser estudado. Em seguida, veremos algumas notações alternativas para nossas representações gráficas do modelo conceitual, tá? Então, pessoal, como já falei, esclareci você anteriormente, para os nossos modelos de entidade de relacionamento, nós vamos utilizar aí para a criação dos nossos diagramas, nós vamos utilizar o ASTA, tá? Aqui, pessoal, temos aqui um modelozinho mais resumido para a gente poder mostrar para vocês, ó. O modelo de dado conceitual, que já é considerado de alto nível, né? Que é o projeto de esquema conceitual, onde você apresenta para o seu cliente. Logo em seguida, você tem o modelo de dado representativo, que aqui você já cria um modelo lógico, tá? Lembrando que o modelo lógico, ele já é onde você tem que estruturar direitinho, né?
que tipo de dados você vai ter, né, todas as questões mais técnicas, já tem que vir dentro desse projeto lógico, que já é o de implementação, e depois você já vai ter aí ali o de baixo nível, né, já o projeto em si, o esquema interno, né, já o banco de dados mesmo em si, tá? Então, bem tranquilo, não tem muita dificuldade, tá, pessoal? E aí, para finalizar, deixo também novamente as mesmas referências para que vocês possam se debruçar sobre essas referências e aprofundar seus conhecimentos, tá? Espero que tenham gostado dessa aula. Essa aula ficou um pouquinho mais longa, né? Mas espero que tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. E até mais!